militar no Brasil, um período onde a desconfiança era fiel escudeira da verdade. Jornais, rádios, TVs, todos foram fortemente censurados por parte dos militares que ocupavam o poder na época. Jornalistas e artistas, quando não assassinados, eram perseguidos em todo o país. Em contextos como esses, de certo que as informações que eram passadas até o grande público sofriam fortíssimas alterações por parte dos governantes vigentes. Justamente por isso que é nosso papel, como jornalistas em formação, correr atrás de todos esses 20 anos opacos da história do nosso país. Diante de tantas mentiras criadas e fomentadas pelos líderes do golpe militar de 1964, talvez uma das maiores delas seja a do milagre econômico dos anos 70. É preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Essa frase foi dita pelo ministro da Fazenda Delfim Neto. E ainda que ela fizesse algum sentido, não foi essa a medida adotada por parte do regime militar. No começo dos anos 60, antes do regime militar, os 10% mais ricos do país detinham 38% da riqueza nacional. Não que esses números não revelem uma desigualdade atroz. Contudo, nos anos 80, ao findar do regime militar, os mesmos 10% mais ricos detinham 51% da riqueza nacional, concretizando assim um aumento de 13% na desigualdade social aqui no Brasil. Muitas pessoas que até hoje defendem esse regime sórdido que aconteceu aqui no Brasil afirmam que nos anos 70 o milagre econômico não só existiu, como se vivia muito melhor do que se vivia antes e do que se vive agora no país. Não que antes fosse uma maravilha, muito menos que agora esteja uma maravilha. Mas não é exatamente assim que as coisas funcionaram. O Brasil, em 1974, no auge do chamado milagre econômico, teve de fato aumentos consideráveis no PIB, chegando até mesmo 10% ao ano. Contudo, mesmo com a fatia do bolo crescendo, nem todos tiveram a honra de experimentá-lo. E um forte exemplo desse cenário é se a gente parar para analisar com cautela o salário mínimo antes, durante e depois do golpe. Utilizando valores já convertidos para o real, em 1960 o salário mínimo era de R$ 2.142. Já em 1974, esse valor chegou a R$ 1.247. Então, vamos aos cálculos. Primeiro, precisamos subtrair um valor pelo outro, ou seja, 2.142 menos 1.247. A subtração desses dois valores nos dará o resultado de 895. Depois, precisamos dividir a diferença por 2.142, ou seja, 2.142 dividido por 895, o que nos dará o resultado de 0,4178. Agora basta multiplicar esse valor por 100, ou seja, 0,4178 vezes 100, que nos dará o resultado de 41,78. Ou seja, do salário mínimo de 1960 para o de 1974, houve uma queda de 41,78%. Sendo assim, para cada 1% crescido no PIB, mais de 4% era reduzido do salário mínimo. Ok, mas muitos de vocês podem estar se perguntando: ué, mas então o Brasil teve de fato um avanço econômico, isso é inegável. O país chegou a crescer até mesmo 10% ao ano, o que é inacreditável, inimaginável para um país latino-americano ou um país subdesenvolvido como é o caso do Brasil. Porém, assim como tudo nesse país, nada é tão simples. Esse crescimento foi impulsionado por várias políticas governamentais e fatores econômicos. O governo militar implementou o Plano de Ação Econômico do governo, focado em estabilizar a economia e promover o desenvolvimento. Investimentos massivos foram feitos em infraestruturas, incluindo a construção da hidrelétrica de Itaipu e da ponte Rio-Niterói. Empresas estatais como Petrobras e Eletrobras expandiram significativamente, atuando em setores estratégicos. A política de substituição de importação reduziu a dependência de produtos estrangeiros, incentivando a produção interna. O governo facilitou o acesso ao crédito e ofereceu incentivos fiscais para modernizar e expandir a indústria. O cenário internacional foi favorável, com alta demanda por produtos brasileiros e influxo de investimentos estrangeiros, atraídos pelo potencial de crescimento do mercado interno. Bom, entretanto, parte desse crescimento foi sustentado por um grande endividamento externo. O governo contraiu muitos empréstimos internacionais para financiar seus projetos, o que aumentou significativamente a dívida externa. Para manter o crescimento, o governo muitas vezes recorreu à emissão de moeda, resultando em alta inflação nos anos subsequentes,
Esse crescimento acelerado também acentuou a desigualdade social, beneficiando mais os ricos e deixando muitos brasileiros à margem do desenvolvimento. Anteriormente aqui no trabalho, em tempos de incerteza, a desconfiança é nossa maior aliada. Nós da dupla utilizamos isso como lema, tanto na hora das pesquisas quanto na realização do trabalho em si. Pois se ficássemos apenas analisando dados de uma economia pujante, crescente, que cresceu até mesmo 10% ao ano, nós poderíamos pensar, talvez, que o milagre econômico brasileiro não só aconteceu, como era verdade e foi exponencial. Contudo, analisando outros números e nós mesmos fazendo as contas, percebemos que isso não passava de uma maquiagem. Ou seja, contra fatos não há argumentos. Esse ditado popular é amplamente utilizado no nosso país, porém é preciso ter cuidado. Para todo fato, existe um contexto histórico e socioeconômico. E foi exatamente isso que nós tentamos fazer aqui. Analisar os dados da sociedade civil e comparar com os dados da economia, uma economia que crescia artificialmente. Por isso que é importante salientar, novamente, que nós, enquanto jornalistas de informação, temos a obrigação de correr atrás e revelar esses 20 anos opacos da história do nosso país, pois eles não serão revelados sozinhos. E o povo merece saber todas as informações que foram omitidas deles por mais de 20 anos.